Olá, eu sou João Barreto, JB. Exportar um produto para qualquer país, é claro que é de fundamental importância conhecê-lo. Mas, se antes era necessário ir até o país, conhecer um pouco mais sobre os seus aspectos, que ainda é relevante fazer, é possível também nós fazermos isso por meio dos diversos materiais e informações que a tecnologia nos permite ter. Então, além de vídeos, de materiais por aí, é preciso também entender, se aprofundar um pouco mais sobre cultura, gostos, religião, diversos fatores que envolvem cada país e que isso vai, sem dúvida nenhuma, facilitar a negociação. Então, conheça um pouquinho aí sobre os países para que você consiga fazer melhores negócios. Olá, eu sou o João Barreto, JB. É importante sempre que nós vamos fazer determinado tipo de negócio, vender um produto, até comprar um produto, procurar emprego, dentre tantas outras atividades que nós desempenhamos, é sempre importante a gente buscar ter informação sobre aquilo que pretendemos ter, utilizar, viajar, conhecer a cidade, etc. Para isso, dentro dos nossos conceitos, a gente estabelece algumas informações que são relevantes e a partir dessas informações a gente toma a decisão. Decisão essa que pode ser, por exemplo, comprar o produto, viajar para a cidade desejada, etc. Muito bem, quando a gente fala de mercado internacional, isso acontece da mesma maneira. Você, por muitas vezes, já deve ter feito, se não fez, faça, ter entrado nesses sites de marketplace internacionais. O marketplace é um tipo de site, para você entender, que ele disponibiliza algumas empresas que comercializam dentro da sua plataforma e elas mesmas entregam os seus produtos. Toda a comercialização é feita pela dona, pela proprietária, pela empresa proprietária do marketplace, mas como o alcance dela aqui é muito grande, ela tem um alcance muito grande, via acesso ao site, ela disponibiliza que outras empresas vendam seus produtos, seus serviços dentro dessas plataformas. Isso acontece muito nos dias atuais. Se você ainda não percebeu esse fenômeno, basta você entrar num site de uma desses grandes varejistas brasileiros que você vai ver que está escrito assim: vendido, entregue por, e aí o nome de um terceiro. Toda vez que você observar essa situação, você já sabe que se trata de marketplace, se trata já de um terceiro que está comercializando dentro da plataforma do grande varejista. Isso acontece também no mercado internacional. Então a gente precisa analisar melhor os produtos, os serviços que nós pretendemos adquirir. Quando a gente faz isso, quando a gente faz essa pesquisa, a gente precisa também conhecer a qualidade do produto e do serviço. Então eu vou lá, observo se esse produto ele tem funcionalidade, se a aparência dele está de acordo com o que eu espero, se ele tem durabilidade dentro das possibilidades, se ele tem a confiabilidade da marca, ou uma confiabilidade de alguém que representa esse produto, se ele tem a recuperação, que seria mais ou menos algo como uma assistência técnica. Por exemplo, ninguém gosta de ficar sem celular. Então, se o seu celular apresenta um problema, você quer ele resolvido, o problema resolvido o mais rápido possível. Então, a gente tem essa questão também da característica da reposição. Você tem o atendimento, que também é importantíssimo, Você não quer comprar um produto e depois ser mal atendido, você quer ter um pós-venda em acordo com as suas expectativas, no mínimo, e também com a relação de preço.
Preço esse, claro, que é determinante para você adquirir um produto, um serviço. Então, quando você observa todas essas características, observa que eu citei 7, talvez eu não lembre de todas elas agora para repetir, mas durabilidade, confiabilidade, funcionalidade, aparência, preço, tem mais aí? Recuperação e contato, né? Então são 7 características da qualidade que são representativos na hora da decisão de compra. Então toda vez que você compra um produto, um serviço, você vai entender que você vai de alguma maneira associar o seu produto, o seu serviço a uma dessas 7 características, pelo menos uma. Se você encontrar as 7 características no produto, é porque você tem um produto classificado como produto de qualidade. Produto ou serviço, claro, que algumas características podem ser mais ou menos relevantes dependendo do tipo do produto ou tipo do serviço. De qualquer maneira, se você encontrar 7 características, com certeza esse é um produto chamado transcendental, um produto acima de todas as expectativas. Muito bem. Agora você vai pegar essa mesma situação que você faz aí no mercado interno, classifica essas 7 características e você vai colocar lá para o seu cliente. Então, você tem um produto aqui no Brasil que você fabrica e vende aqui no Brasil e ele tem, de certa forma, até uma boa saída. Você resolveu, nesse momento, vender esse produto ao mercado externo. E para fazer isso, você foi buscar mercados, você foi buscar opções de venda. Então, você começou a pesquisar quais países podem ter uma aceitação melhor desse seu produto. Então, você foi lá, buscou esses países, tentou entender quais países têm características para receber esse tipo de produto. Quando você faz isso, quando você tem essa perspectiva, você começou a fazer a chamada conhecida análise de mercado. Você começou a fazer a conhecida também no mundo digital, mas já existente há muito tempo, que é a persona. Você vai identificar quem é o seu público-alvo. Muito bem, então você começou a criar todo um procedimento para o seu negócio. Aí você tem que lembrar que da mesma maneira que você classifica um produto em até 7 características de qualidade, tem ou não tem, né? Qualidade, porque a qualidade dificilmente você vai falar que, e para mim não existe, né? Mas pode ser que você ainda queira classificar um produto que é o mais ou menos, né? Ele tem um pouquinho de qualidade. Meu ponto de vista não existe, ou tem qualidade ou não tem qualidade, ou atende a sua expectativa no mínimo, ou supera, e aí isso é ter qualidade, ou não atende sua expectativa, tá? Mas enfim, pode ser que você fique no meio termo. De qualquer maneira, considerando que há qualidade ou não há qualidade, você vai classificar o produto de acordo com o que você pensa, de acordo com a sua expectativa. E isso acontece também lá fora. Então, quando você for vender o seu produto, você vai passar pela mesma situação que você mesmo fez quando você foi o comprador. Então, agora você é o vendedor. E aí, aquelas pessoas lá do lado de fora, lá fora, né, lá no outro país, elas vão receber a mercadoria que você vendeu para uma determinada empresa, que está lá na gôndola do supermercado do outro país, e eles vão consumir o seu produto para saber, e vão dizer se realmente uma das 7 características, usar ou consumir, né, o seu produto, e se pelo menos uma das 7 características faz parte da análise da qualidade dessas pessoas. É assim que funciona no mercado interno, é assim que funciona no mercado internacional. Quanto mais características da qualidade elas perceberem, mais você vai precisar vender mais, o que é ótimo, né? Mas você vai precisar produzir mais, porque você vai ter demanda. Porque quanto mais qualidade percebida, é muito provável que mais venda aconteça, salvo uma característica que, apesar da qualidade, acaba não funcionando. Por exemplo, preço. Mas
Vamos considerar que tudo tem se encaixado, você vai ter mais demanda. Muito bem. Então agora a gente precisa trazer essas informações que eu passei para a realidade de mercado de verdade, ou seja, quais são os países que nós vamos fazer negócio? Porque antes das pessoas, antes dos consumidores avaliarem meu produto, eles vão precisar conhecê-lo. E para que eles conheçam, eu preciso arrumar um comprador, geralmente por meio de empresas que vão comercializar o produto lá dentro do mercado delas. Então, nesse momento, eu preciso entender como é que funciona o país e desenvolver clientes, no caso varejistas, por exemplo, para comercializarem os meus produtos lá no mercado que eu tenho interesse. Então, mais do que fazer o comércio internacional, eu preciso conhecer quais são esses mercados. Que mercados são esses que eu preciso analisar? Que mercados são esses que eu preciso ver se vale a pena investir ou não? É a partir daí que a gente analisa alguns países. E para isso, a gente poderia, claro, visitar os países, ir até lá, conhecer, o que é ótimo, viu? Que faz uma diferença danada. Você conhecer a cultura, o gosto em loco, ao vivo lá. Mas nem sempre isso é possível. Então você precisa conhecer aqueles mercados e não precisa deixar de vender se não conhecer. Então a gente vai até o local visitar ou a gente busca informação pelas nossas tecnologias disponíveis pela internet. Diante disso, aqui tem uma relação que é um material, informações bastante interessantes que são preparadas pelo próprio governo brasileiro, que é bastante interessante de se ver, de se conhecer, em que se apresentam alguns países e falam sobre todas as características do país em diversas maneiras. Mas antes de falarmos de exemplos de países, de como que a gente pode utilizar-se desses países, vamos pensar que, antes de mais nada, que atuar no mercado internacional é fundamental para qualquer empresa em tempos de globalização. Seja pela expansão prevista ao entrar em diversos mercados, seja pela necessidade de seguir concorrentes, adaptar seus produtos e serviços comercializados, etc. Não importando se é uma micro pequena empresa, MPE, ou uma média ou grande organização. Então isso aqui está dizendo o seguinte, que ir ao mercado internacional não é só necessariamente uma estratégia de negócio, é uma regra, é uma necessidade, porque muitas vezes o concorrente também já foi. E se o concorrente foi, nós precisamos seguir o concorrente muitas vezes para não deixar ele desgarrar. Se deixar ele desgarrar, ele pode vir depois e tirar a participação de mercado da própria empresa. Então, se ele está indo para o exterior, precisamos também ir ao exterior. Não necessariamente com uma perspectiva de aumento de demanda, mas sim de acompanhar a concorrência, tá? Depois, está dizendo aqui, seja adaptar seus produtos comercializados, expansão e tudo mais. Claro que quando você vai para o mercado internacional, você aumenta a sua demanda, a perspectiva é essa. Muitas vezes tem empresas, eu trabalhei com empresa, que foi meio que deixando o mercado interno de lado e foi explorando mais o mercado externo. Isso acontece por causa também da variação cambial. Claro, fica muito mais compensatório vender o produto lá para o mercado externo, onde o ganho acaba sendo maior do que comercializá-lo aqui no mercado interno. Então, todos esses fatores, essas situações vão ao longo do tempo acontecendo e a empresa vai decidindo o que fazer. Bom, nós temos então várias opções de mercado, que são países disponíveis aí para se vender. Se nós pegarmos do ponto de vista do Brasil, o Brasil ele tem basicamente todo mundo disponível aí para ele vender.
não há uma restrição do governo brasileiro ou algum tipo de embargo do governo brasileiro que ele não possa trabalhar com algum tipo de mercado, com algum tipo de país. O que pode ter, obviamente, é algum tipo de restrição de algum produto, por exemplo, por questões técnicas, por questões de saúde, que não são aprovadas no Brasil, consequentemente você não poderia trazer para cá, ou não são aprovadas no sentido de produção, não se pode nem produzir aqui no Brasil. Então, isso pode acontecer. Aconteceu algum tempo atrás, não tem muito tempo, uma proibição da cidade de São Paulo, acho que só da cidade, tá? Não foi do estado, eu não me lembro se foi estado ou cidade, tá? Mas vamos pensar como cidade e qualquer coisa, depois se você quiser pesquisar, você vai ver lá se foi estado, que é sobre a proibição de fabricação do foie gras. O foie gras é o patê de ganso. É o conhecido patê de ganso, né? Agora me confundiu, mas eu digo patê de ganso. O patê de ganso, conhecido foie gras, e ele é uma iguaria, né, fora do Brasil, e o Brasil produz. Só que o Brasil ele acabou tendo uma proibição em São Paulo da sua fabricação. E quando essa fabricação foi proibida, claro, imagina que você tem uma empresa e você fabricava esse produto no Brasil, exportava e agora esse produto não pode mais que não vai ter mais a possibilidade. Então você vê que, né, que o Brasil restringiu, você não pode mais comercializar com aquele país, com aquela empresa naquele país. A questão toda é que o foie gras foi proibido, o processo produtivo lá para transformar o patê de ganso, né, que é muito conhecido aí, e é caro, aliás, mas você pode comercializar outros tipos de produto. Então esse tipo de situação é muito comum aí, existem outros produtos que caem na mesma situação. De qualquer maneira, você precisa conhecer então tanto os processos internos, no sentido de fabricar e de exportar, quanto os externos, que é conhecer o país para onde você pretende vender esse produto. Da mesma forma que o Brasil proíbe, São Paulo proíbe foie gras, ou nos países outras situações também podem acontecer, e aí a gente precisa ficar esperto, porque de repente muda todo o processo da empresa, processo de produção, características, e no fim o produto não pode ser nem comercializado naquele país. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, diante de tantas informações que são necessárias, nós precisamos conhecer os países. Quem são esses países que comercializam conosco e como isso pode ser importante conhecê-los para que a gente alcance melhores resultados. Para fazer isso, a gente vai selecionar alguns países, vamos dar uma olhada, algumas informações aí sobre os países e que você saiba mais para que você consiga vender melhor. Se eu sei quem são, eu consigo vender melhor. E o primeiro deles não poderia deixar de ser a Argentina. A Argentina é um dos maiores parceiros brasileiros, tá, de todos os tempos. A distância sempre deve ser considerada em comércio internacional, o que corrobora para a máxima venda próximo e venda mais. Isso quer dizer o seguinte, o que eu estou dizendo com isso? Que o país vizinho, nosso, tá tão próximo de nós, ele é um dos maiores parceiros comerciais brasileiros, né? Então isso já é importante, mas mais que isso, ele está muito próximo, ele é um limítrofe, né? Ele é um vizinho, exatamente um vizinho de fato, de direito. E como ele é um vizinho, é mais fácil vender para ele, porque a gente consegue entregar mais rápido e até melhor, tem mais opções para entregar. E claro, quando isso acontece, também mais venda pode ocorrer. Então, quando você faz esse tipo de situação,
né, com países vizinhos, isso é um processo bastante interessante para você. E olha que você tenha ainda que fazer algumas coisas muito mais além do que se tem de informação, ou seja, além de você saber do país, como funciona e tudo mais, um país vizinho nosso, entregar para ele é mais fácil, pode ser que alguns aspectos culturais, religiosos, sociais sejam até similares, você também pode visitar, consequentemente o custo é menor. Ou, se você pegar as cartilhas, né, os manuais que o governo federal há muitos anos eles promovem. Então, de anos em anos, aí, de vez em quando, é feita uma análise, e dessa análise saem esses produtos, essas determinações sobre países, ou seja, todo um histórico sobre o país com a riqueza de detalhes bem ampla mesmo, mostra bem legal como funciona aquele país e como eles são, como eles convivem nos negócios. Claro, aqui eu dei um exemplo, né, que os Estados Unidos ele tem dois parceiros comerciais fortíssimos, mas completamente diferentes, México e Canadá. Você deve saber bem disso. Por serem vizinhos limítrofes do país estadunidense, possuem grande volume de negócios. Claro, os Estados Unidos eles não deixam ninguém sem os seus produtos, então eles vão fazer negócios para que esses países também consumam de produtos fabricados pelas suas empresas, né? E eles são limítrofes. Aqui no Brasil, infelizmente, houve aí um certo distanciamento, e esse distanciamento ele é bastante perigoso. Acredito que isso não é bom por causa de situações políticas recentes. Então, esse afastamento da Argentina não é uma situação bacana, porque nós não estamos aqui preocupados qual é o regime da Argentina. Nós estamos preocupados em vender para a Argentina. Eu sempre dou um exemplo que ninguém entra numa padaria e pergunta qual é a relação, qual é a religião do padeiro, qual é a direção política dele, o que ele pensa sobre isso, sobre aquilo. E a partir dessas decisões, a gente falar, não, eu não quero mais você comigo, né? Não vou mais nessa padaria. Não existe isso, a gente sabe muito bem que você não vai fazer esse tipo de situação, né? Obviamente, eu espero que isso não aconteça. Então você vai ter que fazer em todos os locais. Então a mesma coisa acontece no mercado internacional. Eu não tenho que ficar me interferindo nas questões de outros países. Isso eu faço por meio da ONU. Para isso que existe a ONU, para interferir, por isso que os países são membros da ONU. Um dos fatores de ser membro da ONU e a ONU e outros órgãos aí que possam resolver. Mas hoje, como a gente teve uma polarização, a gente perdeu o mercado da Argentina, inclusive para a China. A China se tornou o principal parceiro comercial da Argentina, o que é absurdamente errado, né? A gente não poderia deixar isso acontecer em função de nós sermos os vizinhos e nós não podemos perder mercado dessa maneira. Bom, aqui tem a relação, aqui ainda os dados são de 2020, mas esses dados já foram ultrapassados, tá? E a China já assumiu o primeiro posto, ou está muito próximo aí de assumir o primeiro posto de maior parceiro comercial da Argentina. Mas nesse momento ainda você vê lá que você tem Brasil, China, Estados Unidos, Alemanha, Paraguai. Você vê que o Paraguai é um dos principais parceiros comerciais da Argentina. E por que ele é um dos principais parceiros comerciais? Distância. Você não vê o Paraguai em
e muitas ações não, se não for com países vizinhos. Então você precisa entender que realmente ser vizinho é importante, mais do que isso, respeitar as diretrizes políticas, sociais, econômicas de cada lugar e que tem a ONU para você fazer, para participar de cobranças, ONU e outros órgãos para fazer a cobrança, né? Então você pode, sem dúvida nenhuma, tentar fazer com que você perceba essas diferenças e como a gente vem perdendo mercado, né? Perdemos mercado para a China. Os Estados Unidos estão sempre aí, né, na rota, e a Alemanha é uma potência também nesse mercado. Bom, aqui um canal de distribuição de produtos alimentícios que é da própria Argentina, como funciona, qual é o processo, e aí você vê que tem esse tipo de canal de distribuição com dois com dois intermediários, pelo menos. Você está vendo aí que tem ou até três, né? Lembre-se que você tem um exportador, aí você tem o exportador, pode ser a fábrica no Brasil, por exemplo. Então você tem um importador, você tem um atacadista, um varejista até chegar no consumidor, ou você tem um importador, o distribuidor, o varejista até chegar no consumidor. O canal de distribuição identifica o número de parceiros exatamente de parceiros também chamados de intermediários, pela diferença entre a distância entre a fábrica e o consumidor final. Então a distância entre os dois vai te dar qual é a quantidade de intermediários, tá? Olha só, então, nessa situação, eu tenho um importador, distribuidor, varejista até o consumidor. Só que eu tenho um exportador, a fábrica. Então eu posso ter 3 níveis para considerar no negócio da Argentina. Isso significa, na prática, preço. Então, o meu preço ele tem que ter um preço acessível ao povo argentino, porque ele vai passar por 3 empresas até chegar na mão do consumidor, né? Então, se você observar bem, você vê um produto que é comprado, que é vendido, por exemplo, a $10, ele vai ter que chegar no importador, o importador vai vender para o distribuidor, então ele vai ter uma margem. O distribuidor vai vender para o varejista, vai querer uma margem, claro, e o varejista vai vender ao consumidor, vai querer outra margem, né? Então, essa situação é bastante interessante no caso da Argentina. Aí nós vamos para a Austrália. Austrália, um país distante do Brasil, né, do outro lado do mundo, mas que tem também um mercado a se utilizar. Essa situação, né, da Austrália, ela tem algumas características importantes. Acho que isso a gente precisa analisar para também entrar no mercado. Lá nós temos uma diferença significativa cultural, diferença significativa de língua, o que também dificulta a comercialização de produtos brasileiros, mas dificultar não significa impedir de fazer. Há uma deficiência, uma dificuldade maior, mas isso não impede de fazer bons negócios, porque é sim um país interessante, primeiro porque é um país desenvolvido, então as pessoas têm um poder de compra maior do que outros países. Por outro lado, as informações têm uma população de mais de 25 milhões de habitantes. Para você ter ideia disso, São Paulo, a cidade de São Paulo tem algo em torno de 12, 13 milhões, se não me engano. O estado de São Paulo é maior, né, em população, provavelmente, do que a Austrália, porque eu acho que tem mais de 25 milhões em São Paulo. Se não tiver, tem próximo disso.
Então, a população economicamente ativa da Austrália é metade da população total, né? Então, é um volume bastante alto. E as principais cidades a gente muitas vezes não conhece, mas você tem lá Adelaide, Brisbane, Canberra, Melbourne, Perth e Sydney. A moeda é o dólar, mas é o dólar australiano. E observa aí as exportações e importações. Eles tiveram aí um superávit. Superávit é a diferença entre exportação e importação, quando a exportação é maior do que a importação, nós temos o superávit, e o contrário é o déficit. Nesse caso aí, como você pode observar, houve um superávit na balança comercial. E o PIB per capita, né, o PIB por pessoa é de 56 mil dólares. É um PIB per capita muito alto, por isso que parece ser um mercado promissor, é um mercado interessante para ser pesquisado e para ser utilizado, tá? Então vamos lá agora pensar na conjuntura econômica. Então é interessante que a Austrália ela teve uma transição de negócio dela mesma, Austrália, ao longo dos últimos anos. Então ela sempre, depois da Segunda Guerra Mundial, era Grã-Bretanha e Estados Unidos, os dois principais parceiros. Hoje, até novamente pela distância e tecnologia, os australianos estão mais focados com clientes da Ásia. Então, 4 dos 5 principais parceiros estão no continente. 4 dos 5 principais. Então, você pode pôr, por exemplo, a China nesse patamar. E apenas os Estados Unidos fora no continente asiático. Você repara como houve uma migração, e isso significa que não é um mercado tão fácil de se entrar nesse momento, mas é um mercado que está disponível. A questão é se vai ter condição de entrar mesmo no mercado, principalmente porque a China provavelmente é um dos parceiros comerciais asiáticos e está bem forte lá no país Austrália. E aqui, principais destinos das exportações, né, para onde se manda as exportações australianas. Quer ver que o Brasil ele aparece no 23º lugar, então é o volume baixo de importação de produtos australianos, né? Mas atrás até de Singapura, Nova Zelândia, que são países próximos, relativamente próximos dentro da Austrália. Nova Zelândia é mais próximo, claro, mas e até da Malásia, que também tem maior volume que o Brasil, tá? Então vamos pro país mais cobiçado no mundo, o país que toda empresa quer trabalhar, mas esquece que essa situação ela é causada porque se é um mercado interessante, claro que vai ter muito concorrente, não tem jeito. Bom, o que a gente pode falar dos americanos? A gente pode dizer que é uma população de 323 milhões. Você viu que a Austrália tinha algo em torno de 25 milhões. Então é muita diferença, né? Tem 323 contra 25 milhões, uma diferença significativa. População economicamente ativa, 161 milhões, também aí mais ou menos a metade da população. E as principais cidades, que você pode observar um número de cidades muito grande, né? Então, e você tem diversas regiões, você, por exemplo, tem Washington, claro, a capital, mas você tem Cincinnati, Cleveland, que está no estado de Ohio, você tem Houston, que está no Texas, você tem Las Vegas, que está em Nevada, Los Angeles, na Califórnia, você tem, vamos ver outros aqui mais distantes, tem Miami, na Flórida, Nova York, né? New York, que está em New York, você tem também
Santo Antônio também no Texas. Você vê que tem bastante coisa. Seattle, que é Washington, né, que é estado. Então você vê que tem uma variação muito grande aí de cidades ao longo dos 4 cantos, né, do americano, né, que faz a diferença também. Você tem, por exemplo, até no centro, relativamente no centro dos Estados Unidos, como Memphis, né, no Tennessee, também tem uma participação expressiva dentre essas cidades. Memphis, capital do rock, né, porque foi lá que nasceu Elvis Presley. Bom, a moeda é o dólar americano, a moeda mais forte do mundo, como você bem sabe. As exportações, elas são absurdamente altas, né? 1,62 trilhão, e as importações 2,40. Então você observa que os Estados Unidos em 2016, o dado de 2016, teve déficit, ou seja, importou mais do que exportou. Isso é um problema para o americano? Para o americano, sim e não, né? Porque como ele tem muita força comercial, esse produto todo mundo quer comercializar com o americano. Então é possível sim melhorar esse desempenho, mas também a produção não necessariamente está acontecendo dentro dos Estados Unidos. Essa produção de empresas americanas pode estar acontecendo lá na China, em outro país asiático. Então também tira esse número. A renda per capita de 54 mil dólares é bem alta, é um número alto, representativo aos negócios, né? Aí, nos Estados Unidos, houve aí um fenômeno normal, principalmente anos 80 e tudo mais, subindo aí 90, 2000, e tá um processo que isso também não é em grande escala, pelo que eu sei não, mas é um processo também que pode reverter um pouco esse PIB. O que acontece é o seguinte, nos anos 79, lá em 1979, a China muda seu planejamento e ela começa a ser um outro modelo de negócio. Ela começa a fabricar em massa, ela começa a disponibilizar produtos e serviços diversos. E isso foi acontecendo ao longo do tempo. Ela foi, nesse momento, crescendo, e talvez pouca gente percebeu isso, e começou a ser competitiva. Então, as empresas, de uma maneira geral, e aí eu estou destacando as americanas, elas buscam a eficiência no processo dela. Quando elas fazem isso, elas têm algo chamado efficiency seeking, ou a busca pela eficiência. Algo como onde você tem eficiência, onde você vai produzir. Então, sugerindo redução de custo com mão de obra, com materiais diversos, máquinas, equipamentos, etc. Então, na verdade, esse é o procedimento do efficiency seeking, que é buscar eficiência onde ela está. E claro, isso vai estar relacionado com custo, por isso a China cresceu assustadoramente. Agora, há uma conversa, há uma tentativa de se fazer isso na produção nos Estados Unidos, trazer toda a estrutura ora montada no país asiático e trazer para o Brasil. Fazendo isso, trazendo para o Brasil, trazendo para os Estados Unidos, há uma possibilidade, né, há uma perspectiva de aumento de trabalho e renda à população. Bom, quando esse processo acontece, esse processo de retorno para a produção nacional, ela é chamada de reshoring. Então, o efficiency seeking, eu busco eficiência onde quer que ela esteja, e o reshoring, na verdade, é o processo inverso. Esse processo volta para dentro da fábrica, dentro das dependências americanas. Bom, e para ter acesso ao mercado americano, mercado muito competitivo, não se esqueça que é um mercado cobiçado por todo mundo, então a gente pede, as empresas, né, pedem pelo amor de Deus para entrarem lá. E para isso não é tão simples. Então o acesso ao mercado, olha só, apesar de grandioso e muito desejado,
Para entrar no mercado americano é preciso saber que é um local muito competitivo, além de se destacar as características geográficas continentais, o que torna um desafio a profissionalização das atividades, assim como acontece no Brasil. Porém, com algumas vantagens em transporte. Isso quer dizer o seguinte: como há um desenvolvimento acentuado lá, pode ser que o seu escoamento das mercadorias seja mais fácil do que no Brasil, que trabalha com poucas vias disponíveis e muito trânsito. Lá também tem trânsito, obviamente, mas há um tratamento diferenciado nas vias e rodovias. Então, a entrega, né, essa operacionalização das atividades, ela pode ser realizada mesmo que a mercadoria esteja na Flórida e a outra esteja lá na Califórnia. Mesmo assim, não importa, vai ter diferenças significativas para serem transportadas as mercadorias, mas mais fáceis ou mais adaptáveis do que aqui no Brasil. Então, conhecer esses países, conhecer esses momentos são importantes para que a empresa consiga vender melhor. Aqui nessa referência bibliográfica eu deixo 3 endereços que é exatamente sobre os 3 países que eu citei, sobre a Argentina, sobre a Austrália e sobre os Estados Unidos. Basta você baixar nesse site, dar uma lida, tem muito mais informação interessante, informação inclusive como conversar, o que perguntar. O que perguntar eu acho que não tem, mas como conversar, o que abordar, até presente para ser dado, dentre outros fatores. Então, entra lá e aproveita esse conteúdo. É isso, até a próxima. Olá, viu como é importante conhecer os países? Apesar de ser o nosso vizinho, há características diferentes entre Brasil e Argentina. Apesar de ser um mercado amplamente buscado, os Estados Unidos também possuem particularidades que nós precisamos entender para que os negócios sejam feitos da melhor maneira possível. É assim que funciona o comércio internacional, é assim que a gente precisa sempre buscar conhecer, entender, para depois iniciar uma negociação ou tentar vender um produto ou serviço nesses mercados.